E esse episódio ele já tem um gostinho, né? Chegam como os grandes campeões dessa maratona. Aline Prupru, campeã geral feminina, parabéns pro Joilson Bernardo, campeão geral dos 42K masculino. E aí agora eles voltam aqui num novo momento, justamente para contar como foi a preparação final. Hoje a gente recebe novamente dois nomes que representam a elite da corrida do nosso estado. Eu fiquei muito emocionada, porque como estava correndo minha quarta maratona dentro de casa, meu pai e minha mãe assistindo, meu ex-treinador. Você chega e olha para trás, saber o tanto que você ralou, o tanto que você dedicou, mas você não sabe onde é que você vai chegar, né? Mas se você traçar metas, dia após dia, você chega onde a tua mente não imagina. Mas quando a gente vem para a história, a gente sabe que vocês vêm de projetos sociais, que vocês passaram por muitas dificuldades. O que é que sustentou essa vitória? Não desista de você, porque o esporte ele é algo transformador. Ele começa por dentro, né? E depois você vai se transformando por fora. Eu digo que a Aline de antes, né? Se ela pudesse estar junto ali, ela estaria muito orgulhosa da Aline que ela se tornou hoje, né? Não só pela corrida, que hoje é a minha profissão. O caminho do sucesso você tem que acreditar primeiramente em você. Sejam bem-vindos a mais um XSCast, o podcast oficial da XS Team e seu guia semanal de saúde e performance. Eu sou Chico Gifone, Head Trainer da XS Team e você é um dos seus hosts no episódio de hoje. E eu sou Hector Cândido, maratonista, embaixador do projeto I Love You Corrida, e também vou estar aqui nesse papo super especial. Hoje a gente recebe novamente dois nomes que representam a elite da corrida do nosso estado. Aline Prudêncio, maratonista, recordista cearense, multicampeã em meias maratonas pelo Brasil. E Joilson, maratonista, atleta profissional, medalhista dos Jogos Pan-Americanos nos 5.000. Lembrando que eles já estiveram aqui no XSCast, né, na nossa série que nós fizemos sobre a Maratona Internacional de Fortaleza. Naquele momento a gente conversou muito sobre preparação, sobre o contexto, sobre as expectativas em que eles viviam. E esse pré-prova, né? E esse episódio ele já tem um gostinho, né? Chegam como os grandes campeões dessa maratona. Aline Prupru, campeã geral feminina, parabéns pro Joilson Bernardo, campeão geral dos 42K masculino. E aí agora eles voltam aqui num novo momento, justamente para contar como foi a preparação final daqueles dias que antecederam, o que foi que aconteceu de diferente, será se mudou muita coisa, se o planejamento ele se cumpriu, o que foi que passou na cabeça deles, toda a preparação final, e a gente vai trocar uma ideia. Então sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam bem, colhendo os louros dessa grande vitória. Boa tarde. Boa tarde, Chico, Hector. Muito bom estar aqui novamente, né? Agora trazendo o nosso bonito, né? Nosso lindão. Ele chegou, ficou em casa. Boa. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Hector. É um prazer imenso aqui a gente retornar, né? E contar um pouco do que a gente sentiu essa experiência e graças a Deus assim trouxe a vitória para nós que chegou dar esse fruto aí tão especial. Eu confesso que eu fiquei muito feliz pelo momento histórico que a nossa cidade viveu. Os dados já mostram que nós tivemos a maior maratona do Norte e Nordeste da história. Até então, a maior maratona havia sido a maratona de Aracaju, e nós praticamente duplicamos, né? Para quem não sabe, a dimensão de uma maratona ela é medida pela quantidade de concludentes, né? E Fortaleza duplicou a quantidade de concludentes no 42. Então, o que nos faz ser a maior maratona do Nordeste da história. E ter, na primeira edição, nos 300 anos da nossa cidade, dois campeões da casa, como a Aline falou, isso é motivo de orgulho pra gente, né? E aí eu queria começar esse episódio, essa conversa, perguntando para vocês, Aline, Joilson, qual foi o primeiro pensamento que passou na cabeça de vocês quando vocês cruzaram a linha de chegada? Até agora tá assim eletrizante. Eu fiquei muito emocionada, né? Porque como
Estava correndo minha 4ª maratona dentro de casa, meu pai e minha mãe assistindo, meu ex-treinador, ele foi no percurso todo, também foi para a chegada, então a emoção assim foi realmente muito linda. Foi marcante, né? Que acho que quando a gente começa a correr a maratona, a gente traça, eu acredito como eu e como outros, traça a meta, né, dos 42. Só que a gente não sabe como é que o nosso corpo vai reagir. Então, acho que o bom é que a gente fez uma boa preparação, né? Se dedicamos bem, se preparamos, se concentramos. E eu achei assim passar um filme, né? Tipo lá atrás, né? Quando a gente estava iniciando os treinos. Como eu, na minha preparação, eu já estava... Na verdade, eu estava sendo moldado porque eu tive uma pequena contratura no piriforme, né? Então já vinha correndo, treinando, mas pensando se eu ia completar a maratona ou ia fazer o 21. Eu estava mais com a cabeça para fazer o 21 do que para a maratona. Então os dias foi passando, comecei a acreditar e aí consegui esse êxito aí dessa maratona nos 300 anos de Fortaleza. É muito importante a equipe também acreditar junto, né? E a gente acreditava muito. Tanto é que no dia que a gente chamou pro podcast, e aí, Joilson? Vai mesmo pros 42? E aí ele, não sei, mas o Hector aqui, os meninos também do treinamento, da física, acho todo mundo motivando e deu tudo certo, que bom. E aí, algo saiu diferente do que vocês imaginavam? Melhor, enfim? Em que aspecto? Em todos. Saiu melhor, saiu pior, saiu algo muito diferente? Sobre a organização, foi muito além do que eu imaginava. Realmente está de parabéns. Eu fiquei realmente muito feliz, né? Não é que nós estava torcendo contra, estava torcendo que realmente fizesse acontecer, realmente, porque Fortaleza estava precisando realmente desse ponto positivo, né? Para os corredores, para a gente realmente acreditar que nossa capital pode ir muito além disso. Então, a organização está de parabéns, pontos estratégicos, largada pontualmente ali, ponto de hidratação a cada 2 km, tinha hidratação especial, jungle e Coca-Cola, tinha géis também no percurso todo balizado, que nós preservamos essa questão da segurança. E assim, estou muito feliz, estou muito orgulhosa mesmo. Assim, quando alguém perguntar qual é a melhor maratona, vai ser de Fortaleza agora. Apesar, né, que Fortaleza tem aquela velha acomodaçãozinha, né? Mas foi massa. E aí, algo além da expectativa? Não, acho que a expectativa foi uma das melhores, né? Inclusive, era a minha 4ª maratona e a primeira maratona minha no Nordeste, né? Não tem outras maratonas no Nordeste, tem em Salvador, mas assim, essa aqui foi a primeira. Me senti bem, o clima ajudou também, então foi um ciclo bem importante, né? Também, como a Aline falou, assim, a hidratação, a gente vinha se hidratando a cada 2 km, né? Então, como o nutricionista falou, foi de acordo também com o percurso. Então, a prova ela favoreceu não só os atletas de elite, favoreceu até o último que completou. Eu acredito que 42 não é fácil, independente se a gente faz ritmo para 3, faz ritmo para 6 minutos, mas assim, eu vejo pela experiência você completar 42 quilômetros sim, em 5 ou 6 horas, ou 3 horas, ou 4 horas, mas assim, se a organização ela te propõe esse desafio, mas assim, tendo as qualidades para você suportar o teu corpo, né? Nas condições. Então, isso é muito importante também. A Aline ressaltou aqui que nessa corrida teve uma característica diferente, né? Ela está correndo em casa, a presença de muitos amigos, a presença do ex-treinador, a presença dos pais, né? Eu tive a oportunidade de cumprimentá-los, de parabenizá-los. E assim, você que já venceu tanto aqui, fora, mas assim, ter sido a campeã dessa primeira maratona histórica representou algo diferente para você? Esse mês agora de abril, eu não sei qual é o dia exato, mas faz 19 anos que eu estou no atletismo e eu nunca imaginaria, até o meu ex-treinador estávamos conversando, que eu iria me tornar maratonista.
Então, assim, realmente é um significado muito grande, principalmente em ser campeã, né? Trazer essa confiança para nós cearense, fortalezense, né? Torcedora do Fortaleza. Aqui nada, apesar de estar me estressando. Mas, enfim. Foi um marco muito grande. Eu dou o exemplo que eu tinha ganhado a meia maratona internacional no ano de 2018. Antes. E assim, acho que foi praticamente quase igual o sentimento, porque fazia muito tempo que nenhuma cearense tinha ganhado essa prova. Então, tá ali na elite, concorrendo e fazendo um feito grande foi muito bacana. Eu tô de parabéns, E pra ti, velho, qual foi o peso de vencer em casa? Você que já teve também grandes pódios, como, por exemplo, o PAN, né? Já foi campeão do Troféu Brasil. Foi diferente? Foi uma emoção maior? Me conta aí como foi essa sensação de estar correndo em casa, enfim. Foi uma emoção, assim, muito além do que nós esperava, né? Porque já corri outras maratonas, né? Mesmo batendo um RP fora, e também em outra prova que eu já fui vice-campeão internacional, né? Em Caracas. Mas você ganhar dentro da sua cidade natal é sensacional, né? Eu acredito que as pessoas conheceram um pouco assim da prova longa distância, saber o que é maratona. Então eu fiquei muito feliz. As pessoas estão sempre falando, eu te vi lá, 42 quilômetros, é uma distância muito longa, como é que você conseguiu isso? Então eles sempre perguntam como é que eu me senti, o que foi que eu fiz para me chegar até lá. Então eu falei que não foi do dia para a noite, foi uma longa jornada, e comecei a correr a maratona com 34 anos, né? Para quem corria a prova de 1.500 metros muito rápido, para correr uma maratona e sair do 1.500 metros para correr uma maratona, às vezes você não pensa a magnitude que dá na sua mente, né? Então isso foi gratificante pela minha vitória. Essa não foi uma prova qualquer, né? Como você falou, né, Hector? Foi a primeira edição de uma maratona em Fortaleza, 300 anos da cidade, 10 mil participantes, né, no evento, mais ou menos, né? Uma largada às 4 da manhã, e eu quero começar por aqui. Nessa prova, né, teve algo diferente das outras provas que você já correu nos 42, Geilson? Alguma coisa diferente, tipo esse acordar muito cedo para uma prova às 4 da manhã, isso muda muito o contexto de vocês? Aqui no Nordeste muda bastante, né? Mas eu já tinha corrido no Nordeste uma maratona, que foi lá em Recife, justamente também, se eu não me engano, largou 4h30 da manhã. Então, assim, aqui em Fortaleza, largar às 4 foi um horário excelente. Eu não falo só por mim, né? Mas eu falo para todos, principalmente os amadores, que faz cerca ali de 5 horas, 6 horas, sabe? E, assim, a largada... Acho que ela começou bem antes, porque acho que ninguém conseguiu dormir o que prestasse realmente. Eu coloquei meu despertador 2h40, mas às 2 horas eu já estava acordada. E aí, Jesus? Eu acho que eu passei a semana toda ansiosa, treinando na beira-mar. Eu pensava só ali no quilômetro 39 por 40, eu falei, rapaz, eu acho que ele é por aqui, né? Que eu vou ter que passar, então treinar. Só que eu fiquei a semana toda eu fiquei ansioso treinando na beira-mar, né? Eu confesso isso, eu acho que não só eu acho que todas as pessoas que se preparam para a maratona, quando chega assim uma semana, 2, 3 dias, e pior que a semana passou tão rápido. E aí você fica ansioso, assim, querendo saber a resposta do seu corpo, e então ele te dá essa resposta, tipo assim, ansioso, tipo, para você se controlar, para você pensar, porque se nós pensarmos, será que faltou treino, será que faltou isso, então você fica até magoado com você mesmo. Mas eu acredito que foi uma coisa tão diferente, assim, tipo, eu não dormi em casa, né, como a Aline falou, a gente dormiu no hotel Conta isso aí, pô, como é que foi? Não dormiu em casa por quê? Porque eu sabia que as ruas iam estar fechadas e não ia, com certeza, esse horário também não ia ter Uber. E aí, pela logística que a gente viu no mapa, né, ia estar interditado, ia chegar atrasado. E aí, então eu resolvi
conversar com a Aline e a gente ficar no hotel ali assim umas 5 ruas para cima da largada, né? Acho que dava uns 600 metros. E aí a gente fiquei lá, tipo, aí foi no São Luís ali pertinho comprar um pão, um mel, né? Pro café da manhã. Café da manhã, 2 da manhã. E hotelzinho abençoado esse, viu? Não, aí Os ficamos 2 lá. campeões lá. Ficamos lá só mesmo para dormir, então... E aí quando deu 2 horas assim, já tava despertando, aí a gente saiu de lá, eu acredito que a gente saiu umas 3 horas, umas 3h30 por aí. Saímos andando, já tinha a galera caminhando na rua com aquela adrenalina. Então já foi a 1000 por hora. Então a gente se concentrou, as pessoas já queriam falar com a gente, mas a gente estava sempre concentrado para saber como o nosso corpo ia reagir durante a corrida. Essa estratégia de dormir perto ali da largada foi uma estratégia usada por muita gente, né? Tanto por atletas profissionais como Joil Sapupru, outros atletas da elite, mas muitos colegas que também tiveram essa ideia, né? Fortaleza é uma cidade muito grande e o plano de proteção ali ao corredor feito pela Autarquia Municipal de Trânsito, né? Que já tinha divulgado com antecedência o isolamento da área, fez com que muita gente optasse justamente por alugar hotéis, quartos e dormir cedo mais próximo à largada, né? Concordo demais com vocês, a ansiedade também, eu corri também, eu também fiquei ansioso. Era um horário de largada atípico pra gente, porque mesmo nos longos, mais longos, a gente larga 5 horas, né? Largar 4 horas mudava toda a dinâmica, dormir menos, né? Comer o pré-treino, comer o pré-corrida muito cedo, até fazer suas necessidades no banheiro em horários que a gente não estava acostumado, então toda a dinâmica mudou. Só que você falou que quando chegou lá você percebeu a euforia, né? A ansiedade, a euforia, sim. Eu sei que vocês estavam concentrados. A gente sabe do poder de que muitas vezes na preparação ali da largada você fica mentalizando e por mais que as pessoas falem com a gente, você tá ali concentrado. Mas eu queria saber se vocês sentiram ali naquele momento de largada, vendo aquela multidão, quando a gente está se aproximando nos minutos, o que foi que vocês sentiram? Até porque havia muitos corredores que iam fazer a distância pela primeira vez. O que foi que vocês notaram de euforia, de ansiedade, da festa? Vocês perceberam que as pessoas estavam felizes ou estava todo mundo tenso? O que foi que vocês sentiram? Tinha gente que estava muito feliz, cara de felicidade, por dizer assim, caraca, nós conseguimos concluir o ciclo, estamos aqui, vamos participar dessa linda festa. Mas ao mesmo tempo tinha gente chorando, tinha gente agradecendo, tinha gente com medo, sabe? Mas, sim, para mim foi tudo lindo mesmo. Aquele momento ali que até o realzinho da resenha, né, fala que a gente fez até um Pai Nosso e tudo, agradecendo, né? Tipo, acho que a gente fica ansioso, fica ali com adrenalina, acho que toma conta da gente a adrenalina, né? O coração acelera ali quando ele faz aquela contagem de 10 segundos. E na minha mente eu tracei os trechos da corrida, né? Que era Beira-Mar, o Moinho, Avenida Zezé Diogo e Sabiaguaba, depois Beach Park, retornar Beach Park, Sabiaguaba de novo, subia lá a ponte da Sabiaguaba, pegava o final da linha do Caça e Pesca, aí descia de novo. Então eu tracei isso na minha mente. Não, vou ter que passar por esses lugares tudinho, então eu quero traçar. Então, porque tem muitas pessoas que vai correr a maratona, elas não conseguem fazer isso. Tipo assim, traçar o percurso, né? Então eu estudei o percurso na mente e fiquei assim analisando, porque às vezes quando você vai pensando, quilômetro, aí não chega. Então, às vezes, é melhor traçar uns percursos maiores e aí você vai tirando de letra isso aí, você vai conseguindo terminar com mais facilidade. Pegando esse gancho, passou por trechos emblemáticos, né, na cidade, né, como o Gilson falou. E aí, pensando no que vocês viveram, qual foi a parte mais difícil do percurso para vocês e por quê? Para mim foi no quilômetro, se eu não me engano, ali é o 30, 32, na ponte da Sabiaguaba, que é um trecho um pouquinho da altimetria. E
a gente já vem um pouquinho já cansado, né? E a emoção toma conta da gente. Então, acho que para mim foi ali o trecho que mais pegou para mim. Pra ti, velho. Para mim foi lá no retorno do Alphaville, né? Que ali era acho que o 23, entre o 22 ao 23 quilômetros, ao 24, né? Que desceu, aí só que tinha aquela subidinha lá do retorno, então ali diminui o ritmo, né? Que na subida não tinha como você manter o mesmo ritmo. E ali também eu senti a musculatura lateral devido ao retorno curto, né? E aí e também senti o glúteo, então eu achei que ia sentir cãibra ali, só que eu consegui descer relaxado as pernas e aí voltar a mecânica da corrida durante entre o 24 e o 25 quilômetros. É interessante a gente falar sobre as dificuldades do percurso, né? Assim, nos episódios que nós gravamos aqui, tanto com os meninos como o percurso, o episódio com o Ricardo Ramalho, a gente teve justamente uma pauta sobre o percurso, né? E que a gente salientou aqui, que apesar do percurso ele parecer plano, ele não era plano, né? O percurso ele teve muitos momentos desafiantes da altimetria, na Sabiaguaba, na CE, lá no retorno do Alphaville, pontos bem técnicos, né? Sem falar que a gente está falando muito da motivação, da empolgação de correr em casa e de correr com torcida, mas tiveram momentos bem críticos, principalmente em quilometragens avançadas, que a gente passou por áreas que não tinha torcida, né? E que foi muito difícil, né? Que são áreas mais isoladas, não é nem que a gente pudesse exigir que houvesse naquele momento torcida, mas eram áreas muito isoladas, como na própria Sabiaguaba, como na CE, e que ali a gente teve que encontrar apoio na nossa mente mesmo. Eu lembro que eu passei por muitos fotógrafos e o apoio veio de fotógrafos, né? Eu gostaria aqui de mandar um abraço para o trabalho desses profissionais, é um trabalho fantástico, tanto pela fotografia, pelo olhar sensível que eles têm, né, conosco, mas também porque todas as vezes que eu passo pelos fotógrafos tem sempre aquele apoio, né? E aí é um momento muito, né? E a gente está falando aqui de do que foi que aconteceu. Eu também lembro que no episódio passado a gente falou muito sobre erros, né? E uma das coisas que a gente mais salientou aqui, inclusive a Aline falou, acho que foi uma das coisas que ela mais destacou aqui, que era um erro crucial, era com relação à largada, né? Largar forte. E aí, eu sei que vocês estavam preparados, estavam concentrados. Ao mesmo tempo, na largada, acredito que vocês perceberam também muitas pessoas que estavam tentando encontrar ali, ao lado de vocês, um ritmo que vocês sabem que não era o ideal para aquelas pessoas. Como foi que vocês visualizaram esses tipos de erros naquele momento? E depois conversando com corredores que cometeram esse erro, né? De largar muito forte. Eu acho que o Jorge nem viu, né? Porque ninguém consegue... ninguém consegue com ele. Não, vai. É que assim, eu acho que na largada, porque tem vários tipos de largada, né? 5, 10, 15, 21, mas na maratona parece que todo mundo saiu tipo igual, sabe? Saiu todo mundo assim. E aí eu vi pessoas que não às vezes não acostumado a treinar comigo na beira-mar, mas estava correndo ali próximo. Mas aí, depois que passou o primeiro quilômetro já começou a ter a diferença, né? Então a gente já passei ali a 3,36 o primeiro quilômetro, o segundo já foi para 3,24, e aí já foi desproporcional para aquelas pessoas que treinam tipo 4, ou 4,15, ou 4,30, entendeu? Então a diferença de 1 minuto assim já ficou bem diferente, aí a gente já fica isolado, né? Como eu e os outros demais atletas. Já eu não, né? Eu tava lá atrás, né? Então os que estavam lá na minha frente eu peguei quarto tudo. Não era a intenção, mas teve a quebra. Então, realmente é aquela questão. Às vezes você sai emocionado, né? Você diz assim, não, mas eu fiz o tiro para isso. Não, mas o tiro que você fez não é para isso, né? É para calcular o que você vai fazer. Então, assim, até porque você estava correndo aonde? Em Fortaleza. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Vou pegar aqui da tua fala, até porque eles já responderam sobre essa questão de horário, Hector. E você falou sobre ritmo, hidratação, né? E aí o que é que vocês acham que foi o diferencial na prova de vocês?
né? Foi essa questão da cabeça? Vocês acertaram muito no ritmo? O que é que foi diferencial para vocês, assim, conquistarem esse primeiro lugar? O que é que foi mais decisivo? Eu, por estar em casa, eu fiz o que o nutricionista pediu. Ele pediu para ingerir mais carboidrato nos últimos 3 dias. Mudamos também a questão do horário do meu jantar. Pela largada ser às 4 da manhã, teve a questão da mudança do horário do meu jantar. Aí também teve a questão dos géis. Eu não encontrei um gel que eu iria iniciar. Já mandei para ele mensagem, sabe? Então, tipo assim, acho que essa maratona ela foi totalmente diferente. Nessa questão da minha preocupação realmente com a logística. Foi tanto que eu iniciei no ritmo e permaneci no mesmo ritmo. Assim, teve pouquíssimas elevações, pequenininhas. Não teve aquele exagero que nas minhas 3 maratonas anteriores eu senti. Então, acho que eu tive essa questão desse cuidado com a minha hidratação, com a alimentação, com a suplementação realmente. E fez a diferença. Aí, na hora da prova, só encaixou tudo bem certinho. O que é que foi decisivo para te ganhar essa prova? Acho decisivo foi a estratégia também do nutricionista, né? Eu acho que as outras vezes também, eu fiquei um pouco meio receio, porque assim, toda vez nós que vai correr fora, como eu com a Aline, ou até mesmo o Eco, né, o professor, fora também nós temos uma hidratação especial, que a gente tem direito de colocar 8 garrafas, né? E aqui não tinha, esse era meu medo. Só que fui orientado também de levar bastante gel, né? Levei 9 géis, levei cápsula de sal. Então vim me hidratando desde o 2º quilômetro, do primeiro posto de água, né? Fui me hidratando, fui tomando gel a cada 5 quilômetros. E 1 hora fui tomando cápsula de sal. Então isso me deu não senti aquele desgaste como as outras maratonas exigiu do meu corpo, e consegui imprimir um ritmo, manter um ritmo que meu corpo estava adaptado, e quando eu precisei mexer no ritmo no momento certo, eu consegui ultrapassar aquele limite pelos exames que eu vinha fazendo também, né? Então acho que foi tudo perfeito. Assim, acho que essa maratona foi uma coisa não foi feita assim para mim, mas parece que foi, né, bem planejada para mim fazer um bom resultado, porque eu não esperava correr pelo tempo, né, que os meninos falaram, pô, você foi demais, não sei o quê, porque assim, eu queria correr pelo menos 2 horas e 30, né, 3h30 por quilômetro, mas aí eu fui completamente, quando passei minha maratona para 1h11, e a outra, eu consegui manter a outra metade na mesma distância. Então eu vinha correndo a 3h25 por quilômetro, depois acho que teve só uns quilômetros depois de 35 que eu corria 3h19, 3h17 ali, mas já foi absurdo, eu tive que segurar mesmo para não... Falei, não, quero chegar para 3h30. Aí, só que durante era para me ter tomado uma cápsula de sal, não estava me sentindo tão bem que era para me ter tomado uma cápsula de sal com 1h40. Aí quando eu fui ver já estava com 1h05, agora não vou tomar mais não, eu só completei a prova. Eu acho que muitas coisas encaixaram para o sucesso, né? Desses campeões e de muitos outros que conseguiram, né? Mas é bacana valorizar, né? Essa questão da alimentação para a galera entender o quão importante é. Cada maratona não é brincadeira, uma meia maratona, né? Essas provas de longa distância, muitas coisas que precisam encaixar. Primeiro também parabenizar a organização da prova, né? Realmente foi entregue o que foi prometido, né? Isso faz com que nós corredores possamos nos concentrar no desempenho, né? Isso é muito importante. O Joilson ressaltou aqui que era uma das grandes preocupações nossas, a hidratação. E a hidratação de fato foi cumprida, né? Então a gente pôde nos preocupar com isso, a segurança do percurso, o balizamento, tudo direitinho confluiu para que a gente se concentrasse na performance. E aí, as próprias condições climáticas, né? A gente sabe que na média de temperatura, na média climática, por mais que tenha sido agradável o clima, a gente sabe que ainda é alto. Ainda assim não é condições favoráveis para uma maratona. Porém, a semana de prova, eu fiquei até com medo. Meu Deus, vai estar gastando, toda a chuva tá caindo, não vai sobrar nada pro domingo. Aí quando foi do sábado pro domingo, cara, caiu uma chuva de madrugada, que eu já comecei a ficar com medo. Meu Deus, vai chover demais.
Mas assim, foi perfeito, né? A temperatura estava agradável, choveu Leve, né? leve, sem vento, e aí ficava nublado e voltava a chover. Então assim, condições, as variáveis foram se encaixando para que a gente pudesse apresentar uma ótima corrida, um evento maravilhoso, uma festa, né? E que bom que encaixou para vocês, né? O trabalho dos profissionais da nutrição, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco do fortalecimento, o trabalho de mobilidade, né? Toda a preparação. E assim, é muito, muito importante saber, porque isso faz o diferencial do rendimento, né? A gente sabe que outras variáveis entram no dia da corrida, mas toda a preparação que o Joilson e que a Aline fizeram foram entregues, né? Isso é muito bom. Cara, puxa a tua parte aí, pra começar, que essa parte foi o que deu repercussão essa semana, né? Ah, é verdade. Sim, eu falar um pouco trazer um pouco do passado, né? A gente está sempre voltando para valorizar os projetos, e repercutiu muito. É uma coisa que foi falada, assim, do começo de vocês. E aí vamos voltar um pouquinho à discussão. Muita gente não sabe sobre a história de vocês, né? Muita gente precisa saber da história de vocês, né? Eu costumo dizer, apesar de vocês serem meus amigos, meu treinador, mas eu costumo dizer que vocês são um orgulho para o desporto cearense, né? E é necessário que a gente saiba, porque a jornada de vocês é uma jornada muito bonita. Nem sempre de louros e de vitórias, né? Muitas dificuldades, mas quando a gente vem para a história, a gente sabe que vocês vêm de projetos sociais, de que vocês passaram por muitas dificuldades e que toda a visibilidade e valorização que vocês estão passando agora é muito necessário e é preciso ser feito esse trabalho. Então, eu queria voltar um pouco a essa conversa, eu queria que o Joilson e a Pro falasse um pouquinho, quando eles olham para essa vitória, para essa grande vitória hoje, quando eles lembram lá para os tempos de projetos, aquele momento que você encontrou o seu primeiro tênis na lata de lixo, e quando você olha para esse troféu aqui, quando a Aline lembra lá das primeiras conversas com o treinador, lá no projeto, né, de abdicação, de ir para shows do Wesley Safadão, para aquelas escolhas que naquele momento pareciam escolhas tão fugaz, né, e que hoje fizeram toda a diferença. Quando vocês olham para esse momento, o que é que passa pela cabeça de vocês? Eu sei que está muito recente, como o Apu falou, está caindo a ficha, mas quando você lembra da história de vocês, lá do tênis, as escolhas para esse troféu nessa mesa, o que é que passa pela cabeça de vocês? Passa muita coisa, né? Às vezes é como se fosse uma maratona, né? Tipo, você chega e olha para trás e saber o tanto que você ralou, né? Tanto que você dedicou, mas você não sabe onde é que você vai chegar, né? Mas se você traçar metas dia após dia, eu acho que você chega onde a tua mente não imagina, né? Então, acho que assim, deu essa percussão aí do primeiro tênis que eu tinha achado na lata de lixo, né? Que foi no lixo da vizinha da minha casa, né? Então, parece que foi uma montagem, mas não foi montagem. Eu acho que foi coisa do destino mesmo. Então, nesse momento, naquele tempo, eu estava conversando, acho que com a Aline ou com outros amigos, na entrevista que eu dei no Globo Esporte, falei que antigamente a diferença lá atrás com o de hoje, o tênis era muito baixinho. Existia um tênis da Nike, só existia o Olímpicos e o Rainha System. Eram os dois que só existiam na época. Então ele era um tênis que era caro, né? Então, e poucos atletas tinham esse tênis. E por sorte eu encontrei esse tênis no lixo. Então, hoje a tecnologia mudou, né? Então, hoje a gente está correndo com placa. E antigamente eu achava que o tênis era pesado. E eu corria descalço porque eu achava que o tênis era pesado. Então, não conseguia, não. O tênis acho que correr descalço é melhor do que correr de tênis. Mas só que aí a situação é totalmente diferente quando a gente pensa na saúde dos pés, né? Na proteção do nosso corpo. Então isso tem tudo a ver com o de hoje, né? Porque às vezes eu podia ter alguma lesão no pé e às vezes hoje, nesse momento, não podia estar correndo devido lá atrás, né?
Então, uma calcificação óssea também podia ter. Então, só que hoje a gente olha, né, quanto eu, a Aline, a gente olha assim no projeto e vê o que a gente buscou, né? E a gente olha para as crianças, né, o mesmo projeto que a Aline surgiu e tá, também meus filhos tá, né? E eu sempre olho assim pro projeto, às vezes estou correndo na beira-mar, converso com o professor e é uma coisa que a gente não... Tem que sempre olhar para os pequenininhos, né? A gente hoje tá com experiência, estamos grande, mas nada é para sempre, né? Então é só que a gente tem que olhar para o futuro. E eu acho que assim, é um legado que a gente vai deixar aí para que as crianças vão ver, para a gente se tornar ídolo, né? Pô, vou querer ser igual a menina, vou querer ser igual a Aline, vai querer ser igual o Joilson, entendeu? Então isso é uma coisa sensacional para a sociedade. E que é possível, né? Sim. E aí, Aline, suas renúncias, valeu a pena? Eu nunca imaginaria que eu iria realmente se tornar uma das melhores atletas do estado do Ceará, né? Até por conta que eu não tinha tanta performance, sabe? Mas quando o professor falou, se você realmente abdicar, realmente treinar para valer, você pode se tornar assim. Então, foi uma coisa fantástica realmente, né? Foram decisões necessárias que eu falo que se eu tivesse tomado essa decisão bem antes, poderia, acho que até tá melhor, né? Não que eu não esteja, eu estou bem, graças a Deus. Mas assim, às vezes escolhemos em tempos errados também, né? Porque acho que eu perdi muito tempo correndo atrás de Safadão. Mas o homem é bonito, viu? Tu é doido, meu Deus do céu. Galera, vocês, se não tem noção, tenham. Vocês vão ficar na história das maratonas de Fortaleza. Vocês ganharam a primeira, tá? E pensando por esse lado, o que é que representa para vocês? O nome de vocês vai ficar marcado para sempre, galera. O que é que representa para ti isso? A gente entrou pra história, esquece. E ano que vem nós tá de novo. Não tá não, Joilson? Tá. Já está anunciado, né? Assim, Pressão aqui. Já está, ano que vem parece que eles já estão no calendário, né? E eu acho que essa primeira vez foi impactante, né? Que a organização está de parabéns, né? Então eu acredito que a segunda vai ser bem melhor, entendeu? E eu também achei uma coisa muito interessante que acho que poucas pessoas falaram, que quando a gente estava correndo ali entre a UPA e o final da linha do caça e pesca, só via as sirenes, a ambulância, né? Mas o helicóptero tava filmando, iluminando a pista, cara. Isso aí é uma coisa bem respeitosa mesmo, então de parabéns mesmo. Foi show, foi muito massa. É verdade, é preciso parabenizar todo o apoio, né? O governo do estado, o governo da prefeitura, assim, entregaram, né, uma parceria, entregaram, de fato, o prefeito cumpriu, né, o que prometeu, o governo do estado também chegou junto, assim, muitas áreas, havia muito policiamento, né? Foi montado realmente uma missão de Réveillon, como a secretária de saúde havia prometido, né? Ela tinha dito que ia entregar uma operação de Réveillon, que ficassem despreocupados os corredores, né? Muita gente estava receoso de passar mal, de ter ambulância, de ter médicos e pronto atendimento, e de fato lá estava posto. Então é preciso parabenizar sim. Eu acho que esse foi também um dos grandes diferenciais, né? Uma corrida que foi abraçada pelas autoridades. Espero que continuem abraçando. Isso aí. O sucesso está aí para mostrar, certo? Mas voltando assim, só para a gente finalizar um pouco sobre essa pauta da história de vocês, eu queria que vocês, nesse momento, assim, rapidamente, voltando os olhos para o Joilson lá do começo e para a Aline Prudêncio lá do começo, qual é o recado que vocês pudessem dar? Para você, Joilson, qual é o recado que você possa dar para o Joilson lá quando ele pensou em desistir? Você falou aqui no episódio passado que pensou várias vezes em desistir em momentos. E qual é o recado que você pode dar para o Joilson daquele momento? Eu acho que se às vezes eu olhasse no espelho assim, né? Tipo, voltasse na linha do tempo, acho que... Porque nós atletas, às vezes nós treinamos, às vezes nós somos muito cobrados. Então, no momento, na entrevista que eu falei, que teve um momento que eu pensei em desistir, porque eu não fui no Mundial de Atletismo Juvenil, né?
de pista, que era na China. Fiz o índice, mas não consegui ir, porque tinha passado o prazo. Então, ali foi frustração. Treina muito e não vai na competição que é o nosso sonho. Mas eu nunca pensei em desistir, mas teve pessoas que acreditavam. Então, essas pessoas me marcaram, né? Uns colegas de outros estados. Então, acho que eu falo para mim mesmo que para o caminho do sucesso você tem que acreditar primeiramente em você. Não que as pessoas vão te falar ou vão apostar em você ou investir em você, mas você primeiramente tem que acreditar em você mesmo. Entendeu? Eu acreditei em mim mesmo, independendo se ia ganhar ou não ia ganhar, se ia fazer acontecer ou não, mas que eu ia tentar, eu ia tentar. Então acho que a maratona é esse desafio, né? É de você treinando, você fala para você mesmo, não, eu vou conseguir chegar na linha de chegada, que era esse o objetivo. Não sei se vocês têm a dimensão, mas vocês são, né, exemplo para muitos jovens, né? Muitos corredores iniciantes, assim. Aline, também passo a mensagem, Aline, para aquele corredor que nesse momento, para aquela corredora principalmente para as mulheres que estão nesse momento com suas dificuldades, pensando em parar de correr, qual é a mensagem que você pode dar? Não desista de você, porque o esporte ele é algo transformador. Ele começa por dentro, né, e depois você vai se transformando por fora. Eu digo que a Aline de antes, né, se ela pudesse estar junto ali, ela estaria muito orgulhosa da Aline que ela se tornou hoje, né? Não só pela corrida, que hoje é a minha profissão, mas o exemplo de pessoa, essa pessoa que realmente ela não teme a nada, sempre vai em busca, né? Então, assim, mulherada, não desista de você, acredite no seu potencial. Faça acontecer, coloque sempre palavras positivas. Você não pode desistir de você. Você não pode. Vamos lá, o que é que sustentou essa vitória? Aí eu queria puxar um assunto, né? O Joilson é um cara que tem treinado aqui com a gente na XS, mas muitos atletas ainda veem o fortalecimento como algo secundário, às vezes nem secundário, né? Não valoriza. E aí, pensando nesse trabalho que tu faz aqui de fortalecimento com a gente na XS, como é que tu acha que ele te ajudou diretamente na prova, Joilson? Eu acho que acho que foi 50%, né? A gente tinha conversado em janeiro para fazer essa periodização, né, de trabalho de força, auxiliar com a rodagem. E eu ficava com medo que eu ficava pensando, ele acho que ele vai passar peso, né? Mas só que não era peso, é totalmente diferente, né? Acho que é um dos lugares que você me abraçou como treinador, né? E coach, né? Eu chamo você de coach, mas assim, e o conhecimento que você tem, né? Eu tenho que respeitar. Eu vejo que é um treinamento essencial para o atleta, voltada para a corrida, né? Se a pessoa é jogador, joga vôlei, então eu acredito que é o treinamento ideal para a musculatura se preparar de uma forma, ficar 2 horas correndo, ficar ali 120 minutos correndo no futebol ou no futevôlei ou no vôlei. Dependendo da modalidade, o treinamento que você dá, né, que você passa, é essencial para a demanda da diferença do atleta, entendeu? Então, o treinamento que a gente veio fazendo foi muito importante, né? Os saltos, as mobilidades, né? O treinamento na fisioterapia lá do exercício do piriforme lá, né? Então, ativando o piriforme, doía, mas ao mesmo tempo fazia fisioterapia, saltava, mas sempre estava fazendo os fortalecimentos, estava treinando. E não é treinos que não deixava dolorido. É como eu falei, eu fazia treinamento de academia mesmo eu sendo professor de educação física, eu fazia pelo meu conhecimento. E eu explicava, não, às vezes quando eu fazia academia na sexta, na segunda, no sábado eu estava dolorido fazendo longão. Então, eu faço o treinamento, já não fico dolorido como fazia antes de carga, entendeu? Então, às vezes é bom a gente ouvir outro profissional também, mesmo sendo profissional, mas fazer a pessoa que tem experiência, que tem o conhecimento mais profundo. Então, acho que
você está de parabéns aí no trabalho que a XS está fazendo, né? Com o Jax também. Valorizar o Jackão, o Nildão, né? Que são os profissionais que são frente aí do treinamento. E sabe o que é curioso? Quando a gente fala de fortalecimento específico, né? É que muita gente desiste porque num primeiro momento há uma estranheza, tanto pelos exercícios novos, né, mais dinâmicos, mas o corpo também ele passa por adaptação. Então quando você começa a fazer, você fica dolorido porque você não estava acostumado, você se sente mais lento. Eu lembro que o Joilson, quando começou aqui, ele disse assim, estou muito dolorido, não estou... Então há uma certa adaptação e muita gente deixa de lado, né, e não colhe os frutos do fortalecimento, né? E aí eu queria saber do Joilson, assim, ao longo desses 9-10 meses que ele está aqui com a gente, né? Eu treino praticamente junto com ele também aqui. Quando ele olha para o próprio corpo dele, quando ele observa a corrida dele, seja tecnicamente, seja a passada, seja a própria economia de corrida, quando você olha ao longo desses 9-10 meses que você está fazendo esse trabalho que você narrou aqui, o que foi que melhorou, o que foi que mudou? Quando você compara para a última maratona que você fez sem essa preparação e agora? Eu acho que tu tocou num ponto certo aqui que eu tava pensando mesmo, que eu não posso deixar de falar. Eu acho que quando eu corri na Espanha 2 horas e 15, 04 e 4 segundos, eu fiquei muito dolorido, tive que andar se arrastando a 3 km do hotel que eu tava, e aí eu tive uma lesão que eu passei 8 meses. Voltava e sentia. Então... Na segunda maratona também, fiquei dolorido demais, meus adutores, o reto abdominal. Tipo, hoje, pronto, eu terminei, cara, só queria andar, não tô dolorido. Acredito que eu peguei muito fortalecimento no core. O Chico, ele... É uma coisa assim, o Jackson... Quando ele fica lá e às vezes deixa até mais de um segundo, né? Com o Chico parece que tem que ser a coisa perfeita, cara. Né? É porque ele motiva, né? E o meu cérebro, o Chico vai tipo, alinha isso aqui, alinha aquilo ali. Então, mais lento, mas eu vou tentando, eu vou escutando e vou tentando fazer os movimentos que ele está pedindo, entendeu? Então, isso aí ajuda também. Eu acredito que eu estou fazendo um exercício de prancha já mais perfeito. Então, como você falou, fica um pouco dolorido no começo, porque o corpo vai se adaptando. Mas depois que se adapta, você faz de boa, faz... Hoje, assim, o bom é que eu não tô... Terminei a maratona, não tô com dor nos adutores, né? Ele percebeu isso aí, então isso é muito importante. Porque nas últimas maratonas eu fiquei muito ruim, entendeu? Então, o resultado do trabalho foi aplicado, né? A metodologia foi perfeita, então isso então tá de parabéns a XS. E tenho só de agradecer, né? Apesar que tem um exercício lá que eu posso falar até o nome do exercício lá que o Compiag eu acho que ele é top, porra. Foi o que recuperou aí teu adutor. É o que faz a diferença. Ele fala se você tá fraco ou não, cara. O Compiag. E tu, Aline, qual o valor que tu dá pro fortalecimento assim na tua prova? Foi essencial. A minha personal trainer, né, Natália, maravilhosa, incrível. Parabéns, Natália. Você também é campeã junto com ela. Tá comigo 3 anos. Então, desses 3 anos, eu sei a importância do fortalecimento. É tanto que eu tenho micro lesões, porque atleta realmente ele passa por esse processo, mas lesão mesmo eu não tenho. Então, a Natália, especificamente, eu disse para ela que eu iria para a Maratona de Fortaleza. Então, ela tirava o tempinho dela uma vez na semana para realmente aplicar o que era necessário para ajustar. Então, assim, foi essencial. E eu só tenho a agradecer. Eu até falei para ela que estava comentando com o Joilson. No domingo mesmo eu fiquei um pouquinho dolorida depois da prova. Mas na segunda eu amanheci bem, na terça já estava bem. Então, assim, realmente o fortalecimento faz toda a diferença. Excelente. E além do fortalecimento, eu sei que você faz também o Pilates, né? A gente pensa que o Pilates é só para idoso, mas não, viu? É top. A Karen, ela pega
pesado na segunda-feira, chega a dar sono. Então, assim, também fez toda a diferença, porque o Pilates, ele trabalha mobilidade, alongamento. Core, né? Fortalece também, porque você pensa que aquelas molazinhas não fortalecem de jeito nenhum, mas fortalece sim. Consciência corporal, coordenação. Então, tipo assim, foi que fez a diferença, né? Os dois trabalhos. Geilson, no final do ano aí, cara, a gente pensou em subir um pouco o volume, né, da tua rodagem, e acabou que tu se lesionou, né? Sentiu ali a questão do piriforme, do glúteo, andou irradiada na perna. E aí os meninos aqui da Físio, né, principalmente o Massal, né, e o Valentim te abraçaram. Pô, fala também um pouco desse trabalho dos meninos aí da fisioterapia que te ajudaram, né, que foi essencial, né, pô, pra tu poder voltar a correr bem. Foi sensacional, né? Eles fizeram um trabalho bem específico, né? Ficou ali, acho que 15, na verdade quase um mês ali trabalhando na posterior, nos adutores, né? Eu fazia o exercício, mas ele chegava lá, fazia a liberação, né? A soltura, ficava fazendo o choque, fazendo os aparelhos lá. Eu acho que eles têm os meninos são novos, mas eles têm uma experiência como se fosse já bem antigo. Eles têm um bom conhecimento, né? Então, eu fazia um exercício lá na fisioterapia e ele passava também os meninos passavam por Jax, né? Os exercícios, né? Quando era para aumentar a carga, o Jax aumentava, mas aí eu passava os meninos falavam, né? Não, a musculatura não está preparada ainda. Agora não. Faz os exercícios, mas que seja leve, né? Só para contrair o músculo, mas aqui a gente faz o trabalho. Mas aí quando começava mesmo o treinamento, quando a musculatura já ficava 100%, ele já pedia para aumentar a carga, né? Então, muito importante, né, esse processo que acontece aqui, pô, do fisioterapeuta associado com o treinador, né? É normal, como a Aline falou, o atleta às vezes sentir dor, desconforto, algumas lesões, e aí o treinador associado com o físio conseguir fazer esse controle de carga, fazer esses ajustes é muito importante. Aline, nessa preparação para a prova, assim, pensando no teu resultado, o que é que tu acha que foi foi mais valioso além do que os treinos, lógico, de corrida, né? Foi o treino de força com o teu personal, o pilates, algum treino de mobilidade, coordenação, ou sei lá, o conjunto como um todo. O que é que tu acha que foi diferencial para essa prova, assim, que tu talvez não tivesse feito em outras? O conjunto em todos, né? Mas ter a presença do meu pai e da minha mãe foi essencial. É mais importante do que até o treino. Sem dúvida nenhuma, realmente fez toda a diferença, né? Ter o apoio deles ali na preparação, né? Porque eu realmente dentro de casa eu só arrumo o meu quarto. Mas os pais cuidam realmente de mim. Minha mãe faz todo santo dia o almoço. Aí quando é final de semana é minha irmã. Aí, às vezes, eu só faço meu café da manhã e meu jantar, que é cuscuz. Mas, assim, o apoio deles realmente fizeram toda a diferença nesse ciclo para a maratona. Top. É isso. A gente está falando muito de preparação, né? Falamos agora, ressaltamos o papel da preparação física, né? Do fortalecimento, do próprio trabalho de fisioterapia, né? Preventiva, sobretudo, para vocês, né? Mas falando um pouquinho também de nutrição. Vocês já anteciparam aí mais cedo que vocês precisaram fazer algumas adaptações pelo contexto da prova. E eu queria saber de forma objetiva, né, como foi essa preparação, o que foi que vocês comeram, qual é o alimento, se tem algum pulo do gato aí. Para quem está nos assistindo aí, rapaz, o que é que os campeões comem? O que foi que vocês comeram no dia? Dia anterior eu fiz meu velho macarrão, que meu macarrão é bom, viu? Mas... é só para pessoas especiais. Mas o velho macarrãozinho com frango, pouquinho molho e suco de laranja. Esses 3 dias que antecederam a prova, o jantar estava sendo macarrão com suco de laranja. E o que é que tu comeu antes da prova? Assim? O pão com mel. Famoso pão com mel. Esquece, não tem igual. E também tomei o isotônico que eu tô... e a minha palatinose manipulada. E aí, durante a minha semana eu tomava suco de beterraba com melancia pela manhã, né? Pão, queijo e ovo, né? Às vezes também era queijo, ovo e tapioca.
A janta eu ficava mais, né, eu aumentei mais tipo frango, carne, macarrão. E acho que 2 vezes na semana eu comi feijão, mas assim, eu tava mais sempre... Quando comia o frango e arroz, macarrão, às vezes também colocava mais uns 3, 4 ovos cozidos para comer, né? E no dia antes a gente foi almoçar juntos. E aí, como ele é um cearense, viu, Raiz? A gente comeu uma pratada de baião com carne de sol, meu amigo. Verdade, né? E acho que perto da corrida também a gente ingeria mais carboidrato, né? Então eu fiz uma macarronada, né? Meus filhos estavam lá comigo, então também comeram. Falei, isso aqui é carboidrato, mas depois vocês têm que queimar, né? Só que aí os meninos, eu fiz para todo mundo, né? Então acho que eu jantei também uma comida leve, né? Também. E eu também fiz o que o Nuto pediu também de fazer de pão com mel, né? E o suco de uva. Porque pão com mel aí, viu? Pão com mel aí é famoso. Ó, aprendi com quem, ó? Comigo. Massa. É porque é o carboidrato e a glicose, né, mano? E o suco de uva também natural já ajuda, a digestão não fica tão intoxicada, né? Porque às vezes você, mesmo independente se você vai fazer uma maratona, não dependendo do ritmo, porque mais às vezes você pode comer alguma coisa assim com presunto, às vezes pode dar uma reação, que você vai forçar o teu organismo, então pode dar alguma reação diferente, entendeu? Então vocês estão vendo, né, pessoal? Os campeões comem muito, comem carboidrato, né? Eu ainda fico muito espantado com velhos discursos, né? Sobretudo no endurance, nas corridas de longa distância, de correr em jejum, né? É um medo excessivo do carboidrato, é um medo excessivo da alimentação, né? É claro que é preciso orientação, é claro que é preciso aí indicação de bons profissionais para que eles possam tratar de maneira individual os melhores planos. Mas, os atletas precisam comer carboidrato, né? E aí, claro, vocês vão ver o que melhor se adapta a vocês. Então, procurem bons profissionais. A nutrição é uma chave indispensável no endurance. Do planejado de vocês na prova, algo teve que ser ajustado em relação à hidratação, gel, sais, ou vocês conseguiram seguir a prova ali perfeito? Consegui perfeitamente. A minha logística seria para 3 horas. Eu queria entre 2 horas e 58 a 3 horas. Porém, eu fiquei no grupo, né, de 2 horas e 50 ali. E fui. Os meninos ficaram e eu não esperei por ninguém, não. Também fui embora. E assim, tudo foi certinho, todos os gestos. 30 minutos, 1 hora. Aí eu digo assim, Jesus, qual é o outro horário que a gente vai esquecer? Qual é a logística do outro? Mas aí eu coloquei uma numeraçãozinha e ficou bem legal também. Usou quantos géis nessa 6. prova? 6? Foi meu recorde de géis. Usei 6 géis. Quanto de carboidrato em cada um? 20, mais ou menos? 25? 27. 27? 25, 27. Eita, 150 gramas de carboidrato e tudo. Como é que foi? Foi perfeito? Foi perfeito. Eu levei 9. Usou todos? Eu usei 8, né? Depois que depois que eu tomei a cápsula de sal com 1 hora e a segunda cápsula de sal com 1 hora e 40. Aí quando eu olhei, já estava com 2 horas e 5, já quase chegando ali no 39 por 40. Eu falei, não, aí só usei um gel mesmo no 40 e terminei. Aí quando eu cheguei, mas só que antes da largada eu tomei um pouco do gel. E aí, quando a gente fala de nutrição e hidratação, assim, na opinião de vocês, qual é um erro que os corredores cometem mais em relação a esse assunto? No dia da prova, sobretudo. Eu acho que é pecar sobre a hidratação dias antes também, porque a hidratação não tem que ser só no dia da prova, né? Porque assim, eu estava fazendo a minha logística de hidratação a 3 em 3 quilômetros. E a prova proporcionou em 2 quilômetros. Então, assim, eu não estava bebendo todo, né? Eu ingeria metade da água e me molhava também. Adaptou, né? Adaptei. Porque se eu ingerisse antes aqueles 200 ml completa, né? Acho que poderia ter
influenciado alguma coisa? Eu acho que é importante, né, o trabalho do nutricionista, mas a gente não pode mentir, né? Porque eu acredito que tem pessoas que falam, eu estou sendo acompanhado, o nutricionista está ali, né, fazendo aquela programação todinha para uma maratona e você vai lá e foge da linha, né? Tenta bular um pouco, vou começar um pouquinho, esse pouquinho pode ser muito prejudicado por um momento específico, né? Entendeu? Mas eu vim assim, acho que um dia antes, 24 horas antes, eu já vinha tomando uma cápsula de sal antes, me hidratando, meu corpo chegou bem hidratado mesmo. É isso. Cara, tem uma pergunta aqui que eu queria aprofundar. Vocês já chegaram a tocar, né? Que assim, vocês não ficaram muito doloridos, né? Da questão do pós-prova, né? Muscular. Mas como é que vocês se sentem depois de correr 42 quilômetros fisicamente no decorrer do dia? Qual é a sensação do corpo de vocês, galera? Adrenalina 1000. Eu acordei 2 da manhã e consegui dormir meia-noite. Adrenalina total. O dia inteiro, né? O dia inteiro. E dolorida também, viu? E a sensação assim, corporal, como é que fica, cara? Fica uma sensação desconfortável, um pouquinho, mas que tolera também. Porque eu sei que eu não levei também, nessa maratona eu não levei o meu limite. Eu não fui ao limite. Exatamente. Às vezes, assim, no começo, né, eu cheguei, né, quando eu cheguei assim, assim que eu parei da lentigada, a minha musculatura já deu um estresse, né? Então, só queria andar, nem fazer gelo, não quis fazer gelo. Eu acho que eu fiz gelo, acho que piorou um pouco, né? Porque estava muito ativa, a nossa musculatura mais de 2 horas correndo num pace rápido, né? Então, judia da musculatura, das fibras, né? Então, ela precisa de um grande descanso. Então, até falei para a linha, eu não fiquei todo dolorido, né? Isso é um resultado importante. Sim. Só que, às vezes, depois, quando vai desfriando, assim, tipo, minhas dores começou a chegar segunda-feira. Aí até hoje, aqui eu tô com um pouquinho aqui, mas só que eu tô mexendo na panturrilha aqui, porque às vezes tá... Aqui é que eu lá tô sentindo que tá dando um pontozinho, né, de tensão. Um pontozinho. Mas assim, é uma coisa que não sentia durante a prova. E aí segunda-feira já comecei a sentir, sentava, já virava para um lado, para o outro, que o glúteo já estava dolorido. Mas isso é normal, entendeu? E nesse pós-prova, o que é que vocês aconselham para recuperação? Hambúrguer. Descansar, né? Porque a galera do outro dia já tá querendo correr também, né? Eu descansei. Recompensas. Importante, Claro, claro. Eu disse pro meu nutricionista que eu queria 2 dias de folga. Aproveitar tudo. 2 dias, né, mano? 2 dias de atleta é cruel. Aí, 300 gramas de açaí, dá pra quê? 700 gramas com 1 quilo, menino. O que é, Júlio, você falar? Não, do hambúrguer lá que nós comemos aqui. Rapaz, ele me levou pra comer um hambúrguer, cara. Foi um hambúrguer 2 metros de altura. A metade do hambúrguer, ele não aguentava mais. Mas assim, foi uma coisa... acho que depois a gente tem que fazer uma boa preparação, uma boa recuperação, né? Tipo, fazer gelo, às vezes... Porque a musculatura, mesmo você andando, você vai sentir. Isso aí não tem... Se você falar a qualquer pessoa que terminou com 2... Eu fiz 2 horas 22, mas se pegar a pessoa que correu lá atrás, que fez... eu tiro pelo... O Nutri aqui, né? Que fez 5 horas e 40. O cara também tá dolorido, ele tava na fisioterapia comigo, entendeu? Então, o corpo é a mesma coisa, tem o mesmo músculo. Então, é claro que ele sentiu dor também. Eu senti menos dor, mas ele sentiu mais dor. Mas assim, não deixa de ser na panturrilha, não deixa de ser na posterior, né? Entendeu? É o momento de buscar um bom recovery. Né? Exatamente. É um bom recovery. Dormir bem também, dormir né? Bem, se alimentar bem. Tomar bastante água, sódio também ali para recuperar bem, realmente. Porque eu tenho que repor o que nós perdemos, né? Isso aí é fato, que a gente... Nos treinos a gente fazia os treinos longos, nós perdia...
eu perdia de 1.800 a 1.900 calorias. E aí, durante uma corrida que você mesmo completa, já foi para 2.500 calorias, entendeu? Então, para repor isso aí, os sais minerais, entendeu? Então, senão tira do músculo e acaba fadigando e acaba se lesionando. É isso. Galera, estamos chegando ao fim, né, desse episódio que, pô, fiquei muito feliz em refazê-lo com vocês aqui como os campeões, né? A gente convidou para vocês virem naquele dia, né, pensando, né, na expectativa, né, de vocês ganharem a prova, de vocês estarem no pódio. Então, muito feliz com que vocês tenham retornado como campeões. Mas vamos finalizar com o quadro que a gente sempre encerra. Da outra vez a gente também fez, que é o Sol Mais Uma. E aí a gente vai fazer umas perguntinhas diretas, vocês respondem de forma direta para a gente concluir mais esse episódio. Beleza? Quer começar perguntando, Hector? Vamos lá. Aí os dois respondem, eu vou perguntar e cada um responde um. O melhor momento dessa maratona para você? A largada. A largada. E aí, Engraçado, né, pô? Eu pensei que os dois iam responder. Mas aí, assim, Mas assim, aí eu queria mandar um abraço pro Raelzinho da resenha. Motiva, né, ele? Cara, ele leu um texto. Aquele texto ali, Rael, tem que ser divulgado. Ele leu um texto, vocês lembram? Cara, eu chorei naquele texto. Foi um texto lindíssimo. E não foi de chat GPT que ele falou. Ele disse que não foi, foi ele que escreveu. Raelzinho, meus parabéns, mano. Foi todo mundo Como chorando. se fosse uma preparação, né, cara? Foi voltado a uma preparação. De meditação, assim. Quanto tempo você ralou pra estar aqui? Então vamos fazer valer a pena, né? Raelzinho, coloca esse texto no ar pra gente, Raelzinho. Parabéns, um grande abraço, meu irmão. A largada foi emocionante, concordo. Boa. Vamos lá. O que você vai guardar para sempre desse dia? O meu ex-treinador lá no Maluágua, torcendo, vibrando, filmando, e ele na chegada também. Eu acho que pra mim vai ser ali aquela curvinha da beira-mar ali pra reta. Quando eu vi aquela reta ali, foi sensacional. Eu nem esperava tanta gente assim na torcida. Massa. O que mais pesou na hora da prova? Clima, percurso ou estratégia? Percurso. O percurso, entendeu? Que algumas poças... Eu acho que o percurso, porque às vezes eu estava correndo e às vezes algumas poças de água, né? Mas eu ficava até um pouco assim, podia ser um buraco, mas só que foi tudo perfeito, não tem nem o que dizer, né? Foi sensacional. O maior erro dos corredores nessa prova? No meu ver, foi alguns saírem um pouquinho mais rápidos. Exatamente. O maior erro é você treinar num pace super leve que vai se adaptar para correr e chegar na hora, naquele momento, no calor da emoção, na adrenalina, você sai num pace forte e no final você pagar pelo aquilo que você fez. O que mais quebrou gente nessa prova? Acho que a resposta foi essa. Né? Essa aí também é a questão de muitas pessoas pensar que... Eu acho que na questão da hidratação também. As pessoas pecam muito. O que mais quebrou, talvez, foi o cuidado antes da prova. Né? Você vai, assim, como a gente falou, a hidratação, você se cuidar do teu corpo para um dia anterior, isso é muito importante. Uma palavra para definir essa maratona. Fé. Uma palavra, eu acho que determinação. Boa. Um conselho para quem vai correr a próxima edição. Porque fez sucesso, eu acho que muita gente vai querer estrear na próxima. E aí, um conselho? Treine. Não só treine só corrida, viu? Fortalecimento também. Boa. Vá no nutricionista, boa. Vá no personal. Não pague só a planilha de corrida, né? Faça um combo geral que vai realmente fazer valer a pena. Fazer diferença, né? Eu acho que vai marcar? Não, um conselho para quem vai correr a próxima edição. Quem vai correr a próxima edição, eu acho que tem que trabalhar em cima do erro, né? E você se cuidar mais, se preparar mais e saber que
e acreditar em você para você completar, entendeu? Galera, antes de encerrar, agradecer de forma especial aí para os campeões, Aline Prudêncio, né? Entender que na semana que eles ganharam, que provavelmente tem muita gente querendo estar com eles, falar com eles, e eles vieram de forma atenciosa, né? De prontidão, aceitaram. Joilson também, agradecer muito aí a presença de vocês, parabenizar pelo título. Eu vou dizer que eu já sabia, é forte, né? Mas eu acreditava muito por saber do histórico, né, do Joilson, de ver como ele estava treinando. Eu chutei os 2,25, né? Aqui ele conseguiu ainda baixar mais o tempo. A Aline, não conheço muito você, seus treinos, mas sim, estava na torcida, e quando vi que você ganhou também fiquei muito feliz. Então, muito obrigado por virem no programa. E esse espaço final fica para vocês aí deixar uma frase, sei lá, de motivação, de agradecimento, sobre a maratona. Fiquem à vontade, primeiro Aline, depois Joilson. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, porque é dele, por ele são todas as coisas, sem ele eu não sou nada, certo? Depois eu quero agradecer ao meu pai e minha mãe por todo o incentivo, por me apoiarem, por me patrocinarem até hoje, porque são eles realmente que estão ali comigo diariamente. Meu ex-treinador também, Oswaldo Falcão. Grandes são as lições que eu tiro lá daquele projeto social, né? Eu amo fazer parte desse projeto. Eu digo que o projeto social mudou minha vida, mudou o meu temperamento, mudou realmente tudo que eu sou hoje. E assim, agradecer a todos que do início da minha história, né, até hoje realmente me apoiaram, que realmente me abraçaram, que me acolheram. Todos os profissionais, que eu não vou citar aqui o nome, que são muitos, que vai que eu erre, esqueça alguém, aí eu tô lascada. Mas eu quero agradecer a cada um que realmente confia em mim, que acredita em mim, que me dá a oportunidade de mostrar a sua marca, de representar. Isso é importante, sabe? Me faz acreditar cada dia mais que a Aline Prudêncio, ela pode sim ir um pouquinho a mais, sabe? Que eu sou foda. E assim, eu também sabia que o Joilson iria ser campeão, só não sabia que ele iria fazer esse tempo, né? Eu sempre falo para ele que eu sou muito fã, admiro bastante, como ex-cunhada, né? Tia dos filhos dele. Então, assim, eu sempre torço por ele. Fiquei muito feliz, porque a gente não se cruzou, não vi ele, eu fiquei preocupada. Eu digo assim, meu Deus do céu, aí o Vavá, não, ele ganhou. Que eu passei rápido. Muito rápido, porque justamente ia dar tempo. Na verdade, também não te vi, não. Pois não ia dar tempo a gente se cruzar e eu ia gritar por ele, né? Só que ele passou muito rápido, eu digo, meu Deus, já? E eu botei, né, o cálculo, né, mas o homem passou muito rápido. Mas, assim, sou muito fã da história, né, e ver de pertinho tudo que ele passou. O Joilson, ele é aquele cara calmo, tranquilo. Então, assim, ninguém tira a paz dele. Eu até tento, mas não. Eu tento entrar na mente dele também aqui, mas ele não pega a corda, não. É de boa, é de boa. É difícil entrar na mente do homem, viu? Mas, assim, estou muito feliz, né, por nós... somos parentes, né? E ter representado tão bem a nossa capital, né? Deixado em casa os troféus. E assim, isso faz que a gente possa se fortalecer cada dia mais e acreditar que vem mais 42 por aí. Vai. E aí, vai. Quero agradecer todos os caras, todas as pessoas que nos apoiam, né? Como a Aline falou, tem várias pessoas, né? Desde do físio até o patrocinador, então acho que todos que nos apoiam, né? Então quero agradecer a todos, né? E sempre fica o carinho, né? Acho que a gente, dependendo que você seja conhecido momento na cidade, né? Pelos jornais, mas que a gente sempre tem que ter o pé no chão, tem que ser humilde, porque a gente o atleta não só vive de vitórias, entendeu? Mas a gente também não só corre só em Fortaleza, né? A Aline sempre tá correndo em outros estados, né? Às vezes agora também vou começar a viajar para outros estados também. Então,
essa diferença que faz, né? Às vezes a gente não coloca nosso rosto assim em redes sociais pedindo patrocínio, mas eu acredito que a sociedade, que o povo cearense, né? A cidade, acho que deveria ver o esporte de outra forma, né? De ajudar, de apoiar mais, porque a gente olha para aqueles que vêm lá atrás, né? A gente tem que pensar no futuro, não só o nosso no momento, mas as pessoas que estão iniciando, que estão vendo a gente, precisa desses apoios, entendeu? Então acho que isso é muito importante. Boa. Hector, brigadão, meu filho, por estar mais uma vez aqui comigo. Tamo Sempre junto. bom estar com você. Tamo junto, Tá? um prazer imenso. Então, se você curtiu o episódio, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas nossas redes sociais, segue a garotada aqui que, né, ficaram mais famosas nesses dias, né? O Joel tem vários seguidores a mais, a Aline também. Muito importante. Então segue aí a gente no @LoveCorrida, XS Team Personal, XS Team Wellness Club e XS Team Suplementos. E hoje eu queria encerrar diferente, pedindo uma salva de palmas para os nossos campeões. E eu também gostaria de parabenizar o papai do ano. Muita saúde para sua família. Então, galera, obrigado por ouvir a gente. Até a próxima. E é mais um XS Cash que fica por aqui.